Da abordagem a Shevchenko, já oficialmente negada pelo Benfica, até ao internacional canadiano que está prestes a chegar ao Dragão, vamos saber tudo no vídeo de hoje de Rumores do MTL. Primeiro é só preciso a tua ajuda com o teu like, subscreve a família e ativa as notificações. Começamos com o grande rumor do dia, que não deve passar apenas de fumo de imprensa, mas Andriy Shevchenko é apontado como hipótese para o banco do Benfica. O antigo colega de equipa de Rui Costa no AC Milan deixou o Genoa após uma vitória em apenas 11 jogos na estreia ao serviço de um clube, depois de ter orientado a seleção da Ucrânia, país natal que levou a uns históricos quartos de final no Euro 2020. Alex Valikic, agente de futebol na Itália, na empresa Ultimate Sports e também comentador, garantiu que o compatriota deve fazer agora uma pausa na carreira. Em alternativa a optar por treinar na Luz, acho que ele agora precisa de ter um período de pausa na carreira que não deve ser adiado. Deve considerar a oferta do Benfica, que foi discutida anteriormente, ou talvez esperar por outro desafio, apontou à OLTV o empresário que passou também como observador pelos italianos do Cagliari. Para Velikic, a direção do Genoa considerou que a visão do treinador sobre a formação do 11 não coincidia com a visão que o diretor desportivo tinha. Por isso, os problemas internos associados à falta de resultados poderão ter deixado a carreira de Shevchenko por terra no Genoa. Campeões, acham que o ucraniano pode ser futuro treinador do Benfica? Há poucos minutos o Benfica emitiu um comunicado no qual garante que não fez nenhuma abordagem a Shevchenko ou qualquer outro treinador que não o atual depois da saída de Jorge Jesus, eliminando assim a possibilidade do ucraniano vir a treinar na Luz. O nome de Darwin Núñez está no topo da lista do Newcastle para o reforço do ataque já nesta janela de transferências de janeiro. Os milionários da Arábia Saudita, proprietários dos Magpies, estão desesperados com o espectro da eventual descida ao segundo escalão. A equipa ocupa o penúltimo lugar com apenas 12 pontos em 20 jogos e pretendem contratar de imediato o internacional uruguaio do Benfica. Ora, a SAD dos Encarnados só admite negociar por 60 milhões de euros, sendo que em 2020 pagou 24 ao Almeria. A questão é que o clube espanhol garantiu na altura 20% das mais-valias numa futura transferência, sendo que os agentes do avançado têm direito a mais 10% dessa verba, ou seja, os responsáveis do Benfica entendem que para fazer face a essas obrigações contratuais só compensa vender o passe de Darwin a partir dos tais 60 milhões de euros. Segundo informações que chegam de Inglaterra, o Newcastle já estuda uma alternativa caso não consiga concretizar a transferência do uruguaio, considerada prioritária. Trata-se de Zapata, o avançado da Atalanta, como falámos aqui ontem, sendo que os italianos pedem 45 milhões de euros pelo passe do colombiano. Contudo, o facto de já ter 30 anos é uma clara desvantagem em relação a Darwin Núñez, cuja juventude, os 22 anos, implica uma tremenda margem de progressão e abre boas perspectivas de ainda poder obter retorno numa futura transferência, algo que não será muito improvável no caso de Zapata, por quem os ingleses só admitem pagar 30 milhões de euros. Também abordámos no vídeo de ontem a questão de Adel Taarabt, que está com a vida difícil nos Encarnados, e a saída do Clube da Luz não se afigura nada fácil para o marroquino. É que além de ter perdido espaço desde a chegada de Nelson Veríssimo ao comando das Águias, também não tem até o momento emblemas interessados nos seus serviços. É certo que ainda faltam cerca de 2 semanas para fechar o mercado de transferências de janeiro, pelo que até lá tudo pode acontecer, mas o jogador também está preparado para ficar na Luz e lutar para recuperar o seu espaço. De qualquer forma, a saída do médio parece uma inevitabilidade e, se não for agora, dificilmente passará do verão. É que esta é também a última oportunidade do Benfica poder lucrar com o jogador, uma vez que o seu contrato acaba em 2023 e ficará livre para assinar por outro clube a partir de janeiro desse ano. Tiago Cozé, que já deu muito que falar aqui no MTL, o jovem central da Chape, é esperado pelo Benfica esta semana em Lisboa para cumprir exames e assinar então até 2027, selando assim um processo que decorre há meses. O presidente Ney Maidana afirma que está certo entre os dois emblemas, o negócio, os valores estão bem definidos e nesta fase só falta o acordo com a família e os empresários para finalizar a transferência.
Nos últimos dias, o interesse do Rennes foi oficializado, mas o líder da formação canarinha assegura que a Chape vai respeitar o primeiro acordo com o Benfica, assegurando que o jovem central está liberado pela Chapecoense para seguir para Portugal. As grandes exibições de Evanilson vão começando a despertar a atenção à Lei Fronteiras, ao ponto de o prestigiado jornal espanhol AS já ter colocado o avançado do Porto na órbita da seleção brasileira. A verdade é que, olhando para o rendimento dos pontas de lança das principais ligas europeias que habitualmente são convocados por Tite, Evanilson possui o melhor registro, superando craques como Roberto Firmino com 7 golos, Gabriel Jesus com 6, Mateus Cunha com 4 e Richarlison com 3, mesmo não sendo este último propriamente um jogador de área. De resto, o avançado dos Dragões não é um desconhecido para a estrutura da seleção brasileira, uma vez que chegou a fazer parte da equipa que disputou e venceu os Jogos Olímpicos do Japão. A subida ao patamar seguinte é bem mais difícil, mas o mais desejado para o jovem do Dragão. Já se iniciou a contagem decrescente para a chegada de Stefan Eustáquio, o futebolista do Passos, ao Estádio do Dragão. Alcançado um entendimento entre os dois clubes para o empréstimo do médio ao Porto até ao final da presente temporada, discute-se por esta altura os valores da opção de compra que estará naturalmente contemplada no acordo. Uma questão que deverá ser ultrapassada com alguma facilidade, prevendo-se por isso que o processo de negociações esteja encerrado ainda no decorrer desta semana. Acertados os últimos detalhes, estarão criadas as condições para o anúncio oficial da entrada do jogador no reino do emblema azul e branco. Campeões, Stefan Eustáquio está praticamente certo no Futebol Clube do Porto. O que acham desta contratação dos Dragões? Mais e mais clubes a aparecer com interesse em contratar Marquezine. Agora é o Galatasaray, depois de Flamengo, América, Lanús. A lista de clubes aos quais Marquezine já foi associado nesta janela de transferências continua a crescer. O emblema turco foi o último então a surgir à boleia da lesão de Muslera, que o deixou descalço numa posição nuclear. De acordo com o portal Sporex, o Galatasaray pensa no guardião internacional argentino como uma alternativa a Sérgio Rico do PSG, que já terá sido sondado para perceber a disponibilidade para rumar a Istambul. Segundo a mesma fonte, o espanhol via com bons olhos a mudança, mas a esposa preferirá trocar Paris por Espanha, pelo que o atual 13º classificado do campeonato turco começou a considerar o guarda-redes do Porto, cujo jogo de pés agradará ao treinador Domenech Torrent. Marque ainda não foi utilizado na Liga BWI nesta temporada, soma apenas 4 jogos na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga, pretendendo jogar com mais regularidade para ir ao Mundial deste ano no Qatar. O contrato com o Porto prolonga-se até 30 de junho de 2023. Aqui no MTL seguimos de perto o guardião argentino, mas quero saber a tua opinião, campeão. Marque deve deixar o Dragão em janeiro ou não? A aposta em Idemasa Morita deu frutos e o Santa Clara voltou a contratar no mercado japonês. Kyosuke Tagawa é o mais recente reforço dos açorianos, anunciou o clube esta terça-feira nas redes sociais. Campeões, fecha o vídeo de hoje com uma notícia do mercado internacional. Reinildo, ex-Benfica, tem proposta do Atlético de Madrid. Falámos dele num dos últimos vídeos aqui como um dos jogadores que os 3 grandes deviam considerar, uma vez que estão em final de contrato. Aconselho-te a veres este vídeo, partilha aqui em cima no canto superior direito um cartão. Mas quanto a Reinildo, o Atlético de Madrid chegou mesmo a acordo com os representantes de Reinildo Mandava para a contratação do lateral do Lille, segundo apurou o 0-0. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.